Você vai ouvir agora uma mensagem para o teu coração, com o servo de Deus Cláudio Martins. Para ouvir as mensagens, acesse www.sherbet.com/servo de Deus Cláudio Martins, facebook.com/servo de Deus Cláudio Martins. Deus te abençoe. Jesus Cristo quer te dar a vida eterna. Levítico capítulo 20. Livro de Levítico capítulo 20. Livro de Levítico capítulo 20. Diz assim a palavra de Deus. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Também dirás aos filhos de Israel: Qualquer que dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel der da sua semente a Moloque, certamente morrerá. O povo da terra o apedrejará com pedras. E eu porei a minha face contra esse homem, e o extirparei do meio do seu povo, porquanto deu da sua semente a Moloque, para contaminar o meu santuário e profanar o meu santo nome. E se o povo da terra de alguma maneira esconder os seus olhos daquele homem que houver dado da sua semente a Moloque, e o não matar, então eu porei a minha face contra aquele homem e contra a sua família, e o extirparei do meio do seu povo, com todos os que se prostituem após dele, prostituindo-se após de Moloque. Quando uma alma se virá para os adivinhos, os adivinhadores e encantadores, para se prostituir após deles, eu porei a minha face contra aquela alma, e a extirparei do meio do seu povo. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu, o Senhor vosso Deus, eu sou o Senhor vosso Deus. E guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifica. Quando um homem amaldiçoar a seu pai ou mãe, certamente morrerá. Amaldiçoou a seu pai ou a sua mãe, o seu sangue é sobre ele. Também o homem que adulterar com a mulher do outro, havendo adulterado com a mulher de seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. E o homem que se deitar com a mulher de seu pai, descobriu a nudez de seu pai. Ambos certamente morrerão. O seu sangue é sobre eles. Semelhantemente, quando um homem se deitar com a sua nora, ambos certamente morrerão. Fizeram confusão. O seu sangue é sobre eles. Quando também um homem se deitar com outro homem, como com mulher, ambos fizeram abominação, certamente morrerão, o seu sangue é sobre eles. E quando um homem tomar uma mulher e a sua mãe, maldade é, a ele e a elas queimarão com fogo, para que não haja maldade no meio de vós. Quando também um homem se deitar com um animal, certamente morrerá, e matareis o animal. Também a mulher que se chegar a algum animal para ter ajuntamento com ele, aquela mulher matarás com o animal, certamente morrerão, o seu sangue é sobre eles. E quando um homem tomar a sua irmã, filha de seu pai, ou filha de sua mãe, e ele vira a nudez dela, e ela vira sua torpeza é. Portanto, serão extirpados aos olhos dos filhos do seu povo. Descobriu a nudez de sua irmã, levará sobre si a sua iniquidade. E quando um homem se deitar com uma mulher que tem a sua enfermidade, e descobrir a sua nudez, descobrindo a sua fonte, e ela descobrir a fonte do seu sangue, ambos serão extirpados do meio do seu povo. Também a nudez da irmã de tua mãe, ou da irmã de teu pai não descobrirás. Portanto, descobriu a sua parenta, sobre si levarão a sua iniquidade. Quando também um homem se deitar com a sua tia, descobriu a nudez de seu tio. Seu pecado sobre si levarão, 100 filhos morrerão. E quando o homem tomar a mulher de seu irmão, imundícia é. A nudez de seu irmão descobriu, 100 filhos ficarão. Guardai, pois, todos os meus estatutos
e todos os meus juízos e cumpri-os, para que vos não vomite a terra, para a qual eu vos levo para habitar nela. E não andeis nos estatutos da gente que eu lanço fora diante da vossa face, porque fizeram todas estas coisas, portanto fui enfadado deles. E a vós vos tenho dito, em herança possuireis a sua terra, e eu a darei a vós para possuí-la em herança, terra que mana leite e mel. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos separei dos povos. Fareis, pois, diferença entre os animais limpos e imundos, e entre as aves imundas e as limpas. E as vossas almas não fareis abomináveis por causa dos animais, ou das aves, ou de tudo que se arrasta sobre a terra, as quais coisas apartei de vós para tê-las por imundas, e ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. Quando, pois, algum homem ou mulher em si tiver um espírito adivinho, ou for encantador, certamente morrerão, com pedras se apedrejarão, o seu sangue é sobre eles. Amém, Jesus. Glórias a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, aqui está a Tua palavra, ó grande Deus. Nos ensina, Senhor, a partir desta palavra que foi lida, a como devemos proceder, meu Pai, nas nossas vidas aqui, para chegarmos um dia a sermos recebidos em glória, a sermos arrebatados e sermos salvos no dia da vinda do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor venha abençoar a cada ouvinte, meu Pai, abrir os seus olhos para compreender a Tua palavra, para que sejam salvos no dia do Senhor Jesus. Abra os olhos, meu Pai, nos dê sabedoria, ó grande Deus. Fala conosco, meu Pai, através desta Tua palavra que foi lida. E abençoa cada ouvinte, meu Deus. E liberta, meu Pai, de todo o mal que está sobre essas vidas. Liberta, meu Deus, de todo o poder do inimigo. E salva, ó Deus, a cada um que está ouvindo esta palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Glórias a Deus. Então hoje o tema que Deus me traz à frente é sobre a santificação. O que é santificação? Santificação, aqui no versículo 23, no versículo 23 ele fala sobre a santificação. Aqui, e não andeis nos estatutos da gente que eu lanço fora de diante da vossa face, porque fizeram todas estas coisas, portanto fui enfadado deles. E a vós vos tenho dito, em herança possuireis a sua terra, e eu a darei a vós para possuí-la em herança, terra que mana leite e mel. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos separei dos povos. No versículo 26 ele diz assim, e ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. Então, santo, ser de santos, significa ser separado do mundo, separado da forma que o mundo vive. A forma que o mundo vive não agrada a Deus. Não agrada a Deus. E por isso que ele diz aqui, Deus ele fala aqui, e não andeis nos estatutos da gente que eu lanço fora diante da vossa face. Quer dizer, nós não podemos andar segundo o conselho dos ímpios, segundo conforme o mundo vive. Conforme o mundo dita, nós não poderemos viver, mas devemos viver nos conselhos da palavra de Deus. Então Deus ele trouxe o povo que era escravo lá no Egito. O povo de Israel, eles eram escravos, eles ficaram escravos lá durante muitos anos. E o povo sofria demais como escravo. O escravo não pode fazer nada, ele é escravo, não tem direito a nada. E o povo de Israel, eles eram escravos no Egito. Foram anos terríveis que sofreram lá. Sofreram muito no Egito, como escravo. E através das orações, das súplicas, Deus teve misericórdia do seu povo. E Deus libertou o povo do Egito, da escravidão. Deus enviou Moisés e salvou todo o seu povo do Egito, que estava lá, como escravos no Egito, que não tinha sua vida. Eles eram escravos, trabalhavam demais, não tinham direito a nada.
E Deus, pelo seu grande poder, Ele libertou o seu povo do Egito. Deus fez muitos milagres ali, através da libertação do povo de Israel. Deus mandou chuvas de pedras, né? Saraivas, chuva de saraivas. Deus mandou várias pragas ali, praga dos piolhos. Deus fez com que a escuridão, as trevas fossem até densa. Sabe uma treva densa, escuridão densa, que você pode até tocar nela? Deus fez isso, fez muitas maravilhas ali. Deus mostrou o seu poder ali para Faraó. Deus mostrou o seu grande poder. Deus fez coisas tremendas ali. Endureceu o coração de Faraó e amolecia. Endurecia e amolecia. É Deus que dá a vida e tira a vida. É Deus que endurece o coração do homem e amolece. Nosso Deus é todo poderoso. E Deus libertou o seu povo do Egito, que era escravo ali de Faraó. Deus, pela sua grande misericórdia, tirou o povo de lá. O povo foi perseguido, mesmo assim, depois, pelo exército de Faraó. As carruagens correram tudo atrás deles. Mas, quando chegaram diante do Mar Vermelho, não tinha mais saída. E Deus, para mostrar o seu grande poder e a sua misericórdia, Ele fez com que Moisés tocasse com o seu cajado no mar. E aquele mar se abriu. O Mar Vermelho se abriu. Imagina, não tinha saída ali. E tocou no mar. Estendeu o cajado para o mar. E Deus levantou aquelas águas e fez uma parede do lado direito, uma parede do lado esquerdo. E Deus abriu um caminho no meio do mar. Deus abriu um caminho no meio do mar e passaram ali a seco. As paredes ali altas, levantadas. E o povo de Israel passaram a seco ali, enxuto. E a coluna de nuvem seguia o povo de Israel durante o dia e a coluna de fogo à noite. Deus cercou o seu povo por detrás e por diante. Deus guardava o povo dele. Abriu um caminho no meio do mar. Qual o caminho que Deus não pode abrir na sua vida? Seja fiel a Deus e você vai ver o caminho que Deus vai abrir na sua vida. Ele vai dar saída para você nessa situação que você vive. Mas você tem que praticar a palavra de Deus, tem que agradar a Deus. Você tem que deleitar no Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. E Deus abriu um caminho no meio do mar. Libertou seu povo. Depois que o povo de Israel passou, Deus fez com que o mar voltasse. E aquelas ondas, a força da água matou todos os guardas de Faraó. As carruagens, tudo ficou no meio do mar. O povo de Israel foi salvo. E a partir daí da saída do mar, Deus levou o povo dele para passar pelo deserto. Deus levou o povo para o deserto para os experimentar. Porque quando eles passaram pelo Mar Vermelho, o mar significava ali o batismo. Diz lá em 1 Coríntios 10 que eles foram batizados ali no Mar Vermelho. Só para a gente conferir aqui em 1 Coríntios capítulo 10, o apóstolo Paulo ele explica bem sobre essa passagem do povo de Israel. Ele diz aqui no capítulo 10 de primeira carta de Paulo aos Coríntios, uma parte interessante aqui, ele fala aqui: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. Folgar é se alegrar, se divertir. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras,
E estas estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe e não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel a Deus, que vos não deixará tentar acima de que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Então Deus tirou o povo do Egito, passaram pelo Mar Vermelho. O mar significa o batismo, né? Foram batizados através do Mar Vermelho. E aí passaram pelo deserto. Jesus também, depois do batismo dele no Rio Jordão, ele foi levado pelo Espírito de Deus ao deserto para ser tentado pelo diabo, onde ele passou 40 dias e 40 noites no deserto. Moisés também ficou 40 dias e 40 noites no Monte Sinai, na presença de Deus. Deus tem os seus meios, né? Ele trabalha assim com coisas que a gente pode conferir com as outras, né? 40 dias, 40 noites. Até Elias também, se não me engano, Elias, que era profeta, ele caminhou 40 dias e 40 noites, né? Depois que ele comeu do pão assado na brasa e tomou da água na botija, que Deus tinha mandado seu anjo servir Elias. Então o povo de Israel, Deus tirou eles do Egito, passaram pelo Mar Vermelho, foram batizados, foram provados no deserto. E antes de entrar na terra de Canaã, que diz a palavra de Deus que os maiores de 20 anos morreram no deserto por causa da murmuração e desobediência. Os menores de 18 anos entraram na terra de Canaã. E Josué e Calebe, que eram os mais velhos, entraram, porque esses foram fiéis a Deus. Dos mais velhos que viveram 40 anos no deserto, Josué e Calebe foram um deles. E de todos aqueles que tinham a idade de Josué e Calebe, morreram no deserto, porque murmuraram contra Deus, porque foram incrédulos. Deus queria salvar aquele povo, mas eles não davam valor nos milagres que Deus fazia. E acabaram morrendo no deserto. Morreram no deserto os que tinham a idade de Josué e Calebe, eram mais velhos. Mas os que tinham de 20 anos para baixo, os mais jovens, eles foram salvos pela misericórdia de Deus. Uma parte do povo foi salvo, e Josué e Calebe também. Certa vez Deus mandou, através do seu servo, que os espias fossem espiar a terra. Ficaram um tempo lá espiando a terra, em torno de mais ou menos uns 40 dias. Aí voltaram dizendo que a terra era muito difícil de entrar, porque tinham gigantes e que eles não podiam vencer aquele povo ali. E daí diz que era impossível eles conseguirem vencer e tomar posse daquela terra. Eles não creram na promessa de Deus. E daí Deus se irou contra eles e disse: 40 dias, o tempo que vocês ficaram na terra, e vocês não creram na minha palavra, foram incrédulos. Josué e Calebe não. Eles acreditavam: não, nós vamos entrar naquela terra, nós vamos possuir aquela terra. Mas o povo, os espias, não. E daí Deus multiplicou de 40 dias que eles ficaram lá, espiando a terra. Deus decretou que eles iriam ficar no deserto 40 anos e os seus cadáveres iriam cair no deserto, porque eles não acreditavam no poder de Deus. Eles viram tantos milagres lá no Egito e não creram em Deus. Eles bebiam água de uma pedra que seguia, que a pedra, espiritualmente falando, era Cristo Jesus. E jorrava a água daquela rocha, daquela pedra no meio do deserto. Deus mandou um maná do céu para esse povo. E eles não deram valor. Eles queriam as coisas do Egito. Eles estavam presos ainda nas coisas do mundo. Então Deus deu aqui a lei. E eles viviam conforme vivia o povo do mundo lá no Egito. E o povo vivia terrivelmente, viu? Porque Deus uma vez destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra. Diz que a coisa era tão terrível que até os anjos, o povo queria os anjos para poder ter relações. Era um absurdo. A cidade estava tão corrompida que Deus teve que destruir lá Sodoma e Gomorra. E aqui Deus dá as leis, né? Como as pessoas devem proceder na vida sexual. Né? Deus dá diversas leis aqui sobre sacrifícios. No livro de Levítico fala sobre as leis, os sacerdotes, né? Os sacrifícios, os animais.
São diversas leis aqui no livro de Levíticos. E Deus dá os conselhos e as leis que eles teriam que cumprir. Que naquele tempo era através da lei de Moisés, que Deus colocou a Moisés. Hoje nós vivemos pela graça de Deus. Mas se a gente for observar, a graça de Deus é mais explicada, né? A gente vive pela guia do Espírito Santo de Deus. E nesse tempo eles viviam mais pela letra. Ou seja, tinha que seguir à risca a letra das tábuas, das leis que Deus ordenou. Mas nenhum homem conseguia cumprir esta lei. E um dia Deus, pela sua misericórdia, Deus enviou seu Filho Jesus Cristo, nosso Salvador. E o Senhor Jesus conseguiu cumprir toda a lei, e nele se cumpriu tudo. E através do Senhor Jesus Cristo veio a salvação aos homens da terra. Aos homens, né? Todos os seres humanos. A palavra de Deus usa a palavra homem, mas para dizer sobre a sua criação, quando ele fez o homem, Adão, e depois de Adão ele fez a mulher, a Eva, da sua costela. Então Deus chama o homem e a mulher de homem. Chama Jesus de o Filho do Homem. Então Deus, pela sua misericórdia, enviou o Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, que cumpriu toda a lei e toda a sua justiça. E pelas suas pisaduras nós fomos salvos. Então ele diz aqui no versículo 7 de Levíticos capítulo 20: Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. E guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifica. E aqui ele fala sobre várias leis, né? Sobre honrar pai e mãe, que não deve amaldiçoar o pai nem a mãe. Você tem que obedecer o seu pai e a sua mãe. Você tem que honrar o teu pai e a sua mãe. Obedecer. Fala sobre adultério. Fala sobre várias leis aqui, a palavra de Deus. Mas o assunto que eu quero trazer a vocês é sobre a santificação. Ele diz aqui: guardai, no versículo 22 do capítulo 20 de Levítico: Guardai, pois, todos os meus estatutos e todos os meus juízos, e cumpri-os, para que vos não vomite a terra, para a qual eu vos levo para habitar nela. Então, para a gente entrar nesta terra, naquele tempo era a terra de Canaã, hoje nós estamos esperando pela terra nova, novos céus e nova terra. Essa terra que Deus nos vai dar é o céu. É o céu, é uma nova vida. Esta terra que nós habitamos hoje, um dia ela vai ser lavada pelo fogo. O Senhor vai transformar esta terra aqui, vai ser lavada no fogo. E aí sim Deus vai criar novos céus e nova terra. E diz lá em Apocalipse que a nova Jerusalém, ela desce do céu, no capítulo 21 de Apocalipse, que a cidade de Deus ela vai descer do céu aqui na terra, depois que a terra for purificada pelo fogo. Então, para nós entrarmos neste céu, nesta promessa de vida eterna que Deus nos quer dar, nós temos que cumprir os estatutos de Deus, e guardar a palavra de Deus. E no versículo 23, ele diz assim: Não andeis nos estatutos da gente que eu lanço fora diante da vossa face, porque fizeram todas estas coisas, portanto fui enfadado deles. Que nós não sejamos enfadados de Deus, mas que nós venhamos a fazer a sua santa vontade. E diz aqui no versículo 24: E a vós vos tenho dito, em herança possuireis a sua terra, que é essa terra nova, né? Novos céus e nova terra, e eu a darei a vós para possuí-la em herança, terra que mana leite e mel. Ou seja, terra que nós não teremos mais fome, nem sede, nem dor, terra que nós viveremos eternamente, onde o Senhor Jesus será lâmpada, onde não haverá mais pranto, nem clamor, nem dor, nem fome, nem sede, onde toda a nossa fadiga, nosso cansaço findará, terminará toda a nossa luta neste mundo. Deus nos dará o descanso, mas nós temos que perseverar até o fim para sermos salvos, perseverando até o fim na palavra de Deus. Esta terra que mana leite e mel é a terra que Deus quer te dar. Quanto tempo você acha que vai viver na terra? 80, 90, 100? E depois? Depois nosso corpo vai morrer, a gente envelhece. Diz a palavra de Deus que a nossa vida é como a flor da erva. Não é nem como a erva, é a flor. A flor é tão frágil, né? Se você tocar ali, ela cai. Ela cai no chão. Então ele diz aqui
E a vós vos tenho dito, em herança possuireis a sua terra. E eu a darei a vós para possuir a herança, terra que mana leite e mel. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos separei dos povos. Que vos separei dos povos. Então, separados, nós somos separados. O apóstolo Pedro confirma que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Sacerdócio, nação santa, povo santo. Deus quer um povo exclusivo para entrar no céu. No céu, na casa de Deus, onde o Senhor Jesus diz que na casa do meu Pai há muitas moradas, não vai entrar qualquer pessoa. Aqui nesse livro de Levítico ainda fala sobre o sacrifício de animais, quando era levado no altar, para a expiação do pecado, que o animal morria no lugar do pecado do homem. O animal não podia ter defeito, não podia ter o pé quebrado, não podia ser corcovado, anão, não podia nem ter sarna o animal, nem esfinge, nem nada, nem testículo quebrado. Então o animal tinha que ser perfeito para fazer o sacrifício para Deus. Abel, quando Deus criou o homem e a mulher, Adão e Eva tiveram filhos, Caim e Abel. E Caim cuidava das ovelhas. Abel cuidava das ovelhas. Abel. E Caim cuidava da terra. E Abel levou o sacrifício para Deus. Levou um animal para Deus. Um animal sem defeito. O melhor que ele tinha, a melhor oferta que Abel tinha, ele trouxe a Deus. Caim não, ele pegou do fruto da terra lá, talvez tivesse até podre, e trouxe a oferta para Deus com ira, com raiva. E Deus não aceitou a oferta de Caim, mas aceitou a oferta de Abel. Então qual que é a oferta hoje que nós temos que trazer para Deus? Não é dinheiro. A oferta é a nossa vida, é a nossa obediência à palavra de Deus. Deus é dono do ouro e da prata, Ele não precisa do nosso dinheiro. O nosso dinheiro é usado na obra de Deus, na casa do Senhor, para nós mesmos. Deus não quer isso de nós. Deus quer que nós sirvamos a Ele em espírito e em verdade, pratiquemos a palavra do Senhor. Mas é óbvio que nós devemos contribuir na casa de Deus, porque é o nosso dever, contribuirmos, servimos a Deus, fazemos parte da obra de Deus, porque se não tivesse a contribuição, as casas de Deus não estariam aí. E o que Deus requer de nós é a santificação, é a separação, que nós sejamos pessoas de bom caráter, que nós sejamos a luz do mundo, que nós venhamos a brilhar. E para confirmar esta palavra, que diz aqui que nós não podemos dar ouvido, nós não podemos mais seguir os conselhos das pessoas do mundo aqui. Eu confirmo essa palavra no Salmo 1. Salmo 1 está escrito assim: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Então nós temos que andar na lei do Senhor, na palavra de Deus, toda a palavra de Deus. Temos que deixar os conselhos dos ímpios, os conselhos do mundo, que não edifica ninguém. Ao contrário, os conselhos do mundo levam a pessoa à perdição. São vãs filosofias. Nós temos que respeitar as autoridades, porque as autoridades foram instituídas por Deus. Mas nós não podemos seguir os seus conselhos. Nós temos que examinar tudo e reter o bem. Mas a palavra de Deus é o nosso manual de fé e prática. E aqui no livro de Efésios, carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4 de Efésios, no versículo 17 em diante, aqui ele fala sobre a santidade cristã. Então ele diz assim: E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido. Então lá fora eles andam na vaidade do seu sentido, andam conforme o mundo anda,
de mal a pior, né? Como diz a palavra, enganando e sendo enganado. Aí eles escrevem, né? Algumas emissoras, né, de televisão que ditam regras aqui neste país, criam lá novelas, e as pessoas seguem a sua vida como se fosse uma novela. Lá ensina o homem tem que ser homossexual. As novelas ensinam isso. Que os homens devem ser homossexuais, que as mulheres devem trair os seus maridos, arrumar um amante, que os filhos têm que, né, arrumar uma coisa assim para se prostituírem, namorarem, ficarem, né? Ensina só o que é contrário à palavra de Deus. Ensina o povo a se corromper, como era a cidade de Sodoma e Gomorra. Isso aí para Deus é pecado. Isso para Deus é pecado, porque Deus criou o casamento entre homem e mulher, e não entre homem e homem ou mulher com mulher. Como é que vai gerar uma criança se o homem é casado com o homem? Isso não existe. Então Deus criou Deus criou a mulher para o homem e o homem para a mulher. Deus é o Deus da família. Deus é o Deus da família. Então o conselho do mundo é terrível. Tem devastado lares. As coisas que ensinam por aí são terríveis. E quantas almas estão se perdendo, achando que a sua vida é uma novela, achando que a sua vida é a televisão. Isso não é. A nossa vida não depende de televisão. Nossa vida depende de Deus. Ele é o nosso Deus, nosso Criador. Então nós temos que se desligar dessas coisas que não edificam a nossa vida. Nós temos que ter muito cuidado com aquilo que a gente coloca diante dos nossos olhos. A astúcia do diabo que tem usado muito este meio para desviar muita gente e para corromper muitas pessoas que estão com seus olhos fechados. Porque o adversário, o nosso inimigo, ele cega as pessoas. Ele cega a mente das pessoas. Para que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo não venha a te libertar. Você sabe o que liberta o homem do pecado? O que faz com que o homem tenha essa esperança da vida eterna? É a palavra de Deus. Em João 8,32 está escrito: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então nós temos que deixar os conselhos do mundo, aquilo que não é de Deus, que é contrário à sã doutrina da palavra de Deus. Você quer ser salvo? Você tem que obedecer o que está escrito na palavra de Deus. E aqui no versículo 18 diz: entenebrecidos no entendimento, quer dizer, só eles que estão certos. Só eles que estão certos. Não existe nenhum outro tipo de conceito, não, é somente o deles, do mundo. Então diz aqui: mas as pessoas que vivem nesse sentido, entenebrecido do entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles. E por que tem essa ignorância? Aí continua: pela dureza do seu coração. Um coração endurecido é a pior coisa que existe. Um coração endurecido, ele afasta o homem de Deus. Afasta o homem de Deus. E Caim tinha um coração endurecido. Caim tinha um coração endurecido, e Abel não. E Caim acabou cometendo um homicídio, matou Abel. E quantas almas que estão morrendo aí. E no versículo 19 continua: os quais, havendo perdido todo o sentimento. A pessoa perde o sentimento. Ela não compreende mais nada do que ela está fazendo. Diz que o homem sem entendimento é como um animal. Deus compara o homem sem conhecimento como um animal. E qual é o conhecimento? É a palavra de Deus, a verdade. O Senhor Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esta é a verdade. Esta, a palavra do Senhor, é a verdade. E diz aqui: se entregaram à dissolução. Se entregaram a tudo de ruim, contendas, corrupções, a fazer os males, se embriagar, usar drogas, fazer perversidades, para com toda avidez cometerem toda a impureza. Quer dizer, cometer tudo quanto é tipo de pecado, tudo aquilo que desagrada o coração de Deus. Mas ele diz aqui no versículo 20: mas vós não aprendeste assim. Vós não aprendestes assim a Cristo. Se é que o tendes ouvido e neles fostes ensinado, como está a verdade em Jesus. Jesus é a verdade, é Ele que vai te libertar. Que quanto ao trato passado,
vos despojeis do velho homem, que se corrompem pelas concupiscências do engano. Eles se corrompem, o velho homem, pelas concupiscências. Concupiscência é desejo desenfreado do engano. Ele disse que nós temos que deixar o velho homem, deixar as coisas do velho homem que a gente praticava, nós temos que deixar para trás. Nós temos que deixar o povo de Israel, o coração deles estava lá no Egito. Eles tinham saudade até dos alhos, das cebolas, do tempo que eles viviam como escravo no Egito. Então, se você hoje está na casa de Deus e ainda tem saudade dos bailes, do tempo que você ia no forró, do tempo que você fumava, que você bebia, você tem que despojar deste velho homem, que você está servindo a Deus. Então você tem que deixar as coisas do passado e renovar a sua mente. Como? Colocando a palavra do Senhor, transformando a sua mente, a sua vida, como se você fosse uma pessoa que nunca tivesse aprendido o que está lá para trás no passado. Tem que nascer de novo. Tem que ser um novo homem. E diz aqui, e vos renoveis no espírito do vosso sentido. Renovar a sua mente. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Nós temos que ser novas pessoas, deixar os rudimentos desse mundo. E aqui diz mais, pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então nós devemos falar a verdade a cada um, doa o que doer. Alguém bater no seu portão lá, você não quiser atender aquela pessoa, não diga assim, fala que eu não estou, não. Vai atender a pessoa. Não mande recado omitindo, nem dizendo que você não está. Mas fale a verdade, porque a palavra de Deus diz que aquele que fala a verdade, manifesta-se a justiça. Que nós não podemos virar o rosto para aqueles que nos pedem. Nós temos que falar a verdade. Que nós somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Temos que deixar a ira. Ou se você por algum momento irá, não peque, não fala palavrão. Não perca a paciência. Hoje mesmo estava vendo uma notícia na televisão, uma notícia no jornal aí que diz que uma pessoa perdeu a paciência porque um fechou o outro, fechou o carro do outro. Um caminhão fechou um carro que estava atrás. E daí eles se desentenderam e um pegou a pessoa do carro atrás, pegou um taco de beisebol e foi para cima. E o motorista de caminhão estava com seu parceiro de trabalho. E daí o fim foi trágico, né? Infelizmente 2 contra 1 e aí ocorreu o homicídio. E a pessoa do carro acabou morrendo, esfaqueada. Então a gente vive num mundo tão irado, né? As pessoas não têm mais paciência, no trânsito é o que mais mata. E daí é onde chega essa situação do homicídio, né? E a palavra de Deus diz aqui, irai-vos e não pequeis. Caim ficou tão irado e acabou cometendo homicídio com seu irmão Abel. E diz, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, não vai ficar o dia inteiro irado. Não deis lugar ao diabo, que o diabo quer uma brechinha. Ele quer uma brechinha para poder entrar. Qualquer coisinha que você fizer assim, der um lugar para ele, ele entra. Ele é sujo. É uma brechinha, o inimigo entra. Se você fala um palavrão na sua casa, ele entra através disso. Você mente, ele entra através dessa mentira. Então diz aqui, aquele que furtava, não furte mais. Se você roubava alguma coisa, você não rouba mais. Deus ele quer enxertar esta palavra no teu coração. Ele quer fazer com que você se amolde à palavra dele, aos ensinamentos dele. Ele quer transformar a sua vida. A pessoa quando vem para Cristo Jesus, diz a palavra de Deus que a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então quando você recebe Jesus Cristo no teu coração, a partir do momento que você recebe o Senhor, você tem que transformar a sua vida. Você tem que abandonar o pecado. Receber a Jesus é mudança de vida. Quando a pessoa vem para o Evangelho, ele vem para ser transformado. Então aquele que furtava, não furte mais. Se você roubava, furtava, você não furta mais. Antes trabalha. Temos que trabalhar, não podemos viver ociosos.
A palavra de Deus diz: não ames o sono para que não te empobreças. Abre os teus olhos e te fartarás do teu próprio pão. Então, o sono demais, ele empobrece a pessoa. Nós temos que abrir nossas mãos e trabalhar. Jesus trabalhava com o pai dele carpinteiro. Jó era um homem rico e trabalhava. Jesus disse que meu pai trabalha até hoje e eu também trabalho. Então o trabalho ele edifica a gente. O trabalho ele também nos dignifica. Então diz que aquele que furtava não furta mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que estiver necessidade. Para que você tenha condições financeiras e ajudar aquele que está padecendo necessidade. Talvez tenha algum ente da sua família próximo que está padecendo necessidade. E você deve fazer como um bom samaritano, socorrer esta pessoa. Ajudar. Se você hoje tem condições de ajudar, ajude essa pessoa. Pode ter certeza que Deus não vai deixar você sem o galardão, sem a recompensa. Em Mateus 25 está escrito: tive fome e deste-me de comer. Tive sede e deste-me de beber. Quando você pratica a palavra de Deus, diz lá em Provérbios que aquele que atende ao necessitado, ao Senhor empresta. Você tem crédito com Deus quando você atende à obra de Deus. Como eu falei anteriormente, né? Deus não quer o nosso dinheiro, Ele quer a nossa atitude. Você deve servir a Deus na casa de Deus. Trazer a sua oferta, sim. Você deve trazer a sua oferta. Mas a sua oferta não vai te salvar. É um dever seu. É ajudar a obra de Deus para que nós tenhamos a casa de oração. Para que nós tenhamos as igrejas. Para pregar o Evangelho, para servir a Deus. E para isso é que é usado a sua oferta na casa de Deus. Para a obra do Senhor. Para socorrer os necessitados também. Então diz aqui no versículo 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. O que é a palavra torpe? Às vezes você conversar algum assunto inconveniente com alguém, algum assunto das trevas lá do passado, né? Aquelas coisas horríveis que talvez você falava, conversação torpe, né? Conversação com gestos, com coisas obscenas, assuntos impuros, né? Uma piadinha sem graça, uma piadinha com palavrões, suja, né? Então essas coisas são conversação torpe. São palavra torpe. São palavras que difamam, né? Palavras que machucam as pessoas. Palavras maliciosas. Mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Então na boca do servo de Deus tem que jorrar a palavra de Deus. Palavra de Deus. Temos que fugir de más conversações, viu? E as más conversações, diz a palavra, que corrompem os bons costumes. Então o cristão ele vive mais ou menos calado, né? Ele só fala o que é necessário. Ele não vive como tagarela, falando. E a palavra de Deus declara que no muito falar saem palavras loucas, palavras nécias. Então nós temos que ter prudência nos lábios, como Davi disse para Deus: Senhor, coloca um guarda na minha boca. Quando você estiver diante do ímpio, peça para Deus colocar uma guarda na sua boca, para que você não venha pecar com seus lábios. Porque a nossa língua é um pequeno órgão, mas diz a palavra que se gaba de grandes coisas. E a nossa língua é inflamada pelo inferno. Então nós temos que moderar as nossas palavras. Nós temos que pedir para que Deus guarde a nossa boca. Isaías tinha os lábios impuros. E quando ele teve a visão de Deus, assentado no seu trono, o Senhor Jesus Cristo, ele disse: ai de mim que eu vou perecer. Os meus olhos viram o rei na sua formosura. Os olhos de Isaías viu o Senhor Jesus, a visão que ele teve. O Senhor Jesus assentado no trono. E ele diz: ai de mim que eu vou perecer, porque os meus lábios são lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E diz a palavra de Deus que um anjo veio do altar com uma tenaz, uma tesoura, né? Um alicate, e colocou uma brasa tirada do altar na boca de Isaías. E o pecado de Isaías foi tirado, foi perdoado. Então nós temos que guardar os nossos lábios. Versículo 30, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, do qual estáis selados para o dia da redenção. Então, qualquer coisa nossa que entristece o Espírito Santo, vai fazer com que ele se aparte de nós, que ele se afaste. O Espírito de Deus é o próprio Deus. Nós não compreendemos este mistério.
No céu existe o Pai, o Filho, e aqui na terra está o Espírito de Deus. O Espírito Santo de Deus, quando a igreja for arrebatada, ele subirá com a igreja. E aí não vai ter mais o Espírito de Deus para convencer o homem, porque o Espírito Santo de Deus, em João capítulo 16, diz a palavra de Deus que ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando a igreja for arrebatada, o Espírito de Deus não vai estar mais aqui. Aí vai ser um verdadeiro caos este mundo aqui. Vai ser terrível quem ficar aqui nesta terra. Que Deus tenha misericórdia de nós. Então, qualquer coisa entristece o Espírito de Deus. Uma falta de perdão, amargura, ressentimento, ódio, palavrões, tantos outros pecados que eu poderia dizer aqui. Entristece o Espírito de Deus. Então diz aqui, ó, toda amargura, nós não podemos ser pessoas amarguradas, porque elas causam tristeza no Espírito de Deus. Amargura, ira e cólera. Cólera é mais forte do que a ira. Gritaria. A gente não pode viver mais gritando, né? Não pode perder a paciência com os filhos, gritar. Isso afasta o Espírito de Deus. O cristão ele tem que ter prudência nos lábios. Então, quando você vir para o reino de Deus, saiba que a sua vida vai ser transformada, você vai ser regenerado, vai ser transformado em uma nova criatura. E tem os preceitos de Deus aqui que nós temos que aplicar em nossas vidas para que sejamos salvos. Nós temos que deixar amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmias. O povo de Israel blasfemou muito de Deus, quando eles estavam lá escondidos nas suas casas, e aí blasfemavam de Deus. E toda a malícia seja tirada dentre vós. A malícia, as piadinhas sem graça, as piadinhas maliciosas, as brincadeirinhas, né? As pessoas às vezes não respeitam um ao outro. Então todas essas coisas devem ser tiradas. Não é Deus que vai tirar, é nós que temos que tirar. Somos nós que temos que aplicar a palavra de Deus na nossa vida. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então, se nós não perdoarmos aquele que nos ofendeu, Deus também não nos perdoará. Sabia que a depressão ela é causada, né, os cientistas até comprovam, a depressão, não, o câncer, a maior parte das doenças de câncer, elas são causadas pela falta de perdão. A depressão. Então o perdão é uma bênção. O perdão abre as portas para o céu. O perdão ele faz com que você tenha acesso a Deus te ouvir. Porque a falta de perdão encobre o rosto de Deus e Ele não vai te ouvir. Nós temos que perdoar aqueles que nos ofenderam. Nós temos que aprender a perdoar, ainda que nos doa. Abre mão. Quem é o homem? Quem somos nós nesta terra? Não somos nada. Nós não somos nada aqui nesse mundo aqui. Você vai ver o quanto você vai ganhar quando você liberar o perdão. Você amar aquele que te aborrece. Amai os vossos inimigos. Aqui no capítulo 5 continua sobre a santificação. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Então, nós temos que imitar a Deus como filhos amados. Então, para ser filho de Deus, nós temos que ter o Espírito de Deus e nós temos que aplicar a palavra do Senhor na nossa vida. Versículo 2: E andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Nós temos que andar em amor. O servo de Deus ele tem que ser como um cordeiro, tem que ser como uma ovelha, manso, humilde. Às vezes as pessoas do mundo falam, aquela pessoa virou crente, ficou besta, ficou bobo, chora à toa. Não é. É que é uma nova vida, é o padrão de Deus. O padrão de Deus não é o padrão do homem. Os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. Deus é muito grande. Nós não compreendemos a sua grandeza. Nossa, não tem palavras para explicar. Então o amor de Deus, ele é derramado nos nossos corações pelo Espírito de Deus. Certa vez eu estava aqui em oração, orando, aqui no meu local de trabalho, no lugar onde eu oro aqui, pela graça de Deus. E aí um dia eu estava orando aqui e senti a presença de Deus tão grande. E eu senti o amor de Deus naquela hora.
Era um amor tão grande que eu não tenho palavras para explicar. Eu senti como se aquele amor me envolvesse o rosto, como se ele me cercasse, como se fosse uma coisa que pudesse tocar, sabe? Não tem como explicar. Mas o amor era imensurável. E eu comecei a chorar na presença de Deus e senti aquele amor. Falei, Senhor, como o Senhor nos ama. Que amor é esse? Que amor, que coisa linda. Uma experiência que eu tive há uns anos atrás que eu nunca mais esqueci. Deus derrama amor, Ele destila amor, Ele resplandece amor. Um dia eu estava na casa de Deus e eu senti um amor tão grande através de uma pregação ali, através da palavra de Deus, que parecia que descia como se fosse uma chuva de amor. E minha vontade era abraçar os irmãos ali, era abraçar os irmãos. Amor tão grande da parte de Deus. E diz aqui, andar em amor. Agora, como é que eu vou andar em amor se eu não sou uma pessoa de oração, de leitura da palavra? Se eu vivo ansioso nas coisas deste mundo como Marta, né? Nós temos que deixar as coisas do mundo, as preocupações, e temos que nos apegar em oração. É em oração que você vai ter o amor de Deus. E como é que você vai amar se você não tem o amor? E Deus nos dará o amor para que nós possamos amar o nosso próximo. E diz aqui, andar em amor. E só anda em amor quem está em Cristo, quem está em Deus, quem vive em comunhão com Deus. Versículo 3. Mas a prostituição é toda forma de pecado, de sexo, fora do casamento. Deus criou o homem e a mulher e diz assim, portanto deixarás o homem, o seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Então o sexo é só dentro do casamento. Não pode haver sexo entre namorados, nem entre noivos, nem entre solteiros. Nem entre solteiros, somente entre os casais. Dentro da palavra de Deus, dentro das formas que foram criadas. Depois que a pessoa se casar no cartório, fizer a vontade de Deus, aí sim dentro dos parâmetros, né? Que nem toda liberdade é de Deus. Então tem que ser de acordo com a vontade de Deus. Então, toda forma de prostituição. Prostituição é todo sexo fora do casamento, então isso é pecado. É o ficar, namorar, né? Muitas pessoas que ficam aí, ficam e fazem sexo fora do casamento. Quando se casam, o casamento não dá certo, não é abençoado. É só brigas, discussões. Por quê? Começou errado e não vai terminar certo. Mas quando Deus tem misericórdia e salva aquela pessoa e liberta e abre a sua mente, aí Deus pode transformar essa vida. Mas se você tem consciência desta palavra, já muda de vida agora. Amanhã pode ser tarde. Deus conhece, Ele sonda cada pensamento teu. Então diz aqui, toda impureza deve ser deixada, impureza. Impureza poderia colocar várias coisas, né? Também faz parte do sexo, né? Poderia citar aqui a masturbação, a pornografia, a internet, a lascívia. Então toda essa forma de satisfação fora do casamento é pecado. A avareza é amor ao dinheiro, também é considerada idolatria. Nós temos que usar o dinheiro, mas não adorar o dinheiro, amar o dinheiro, como se fosse um Deus, como se fosse mamão. Nós temos que ser pessoas do bem e amar a Deus. Nem ainda se nomeia entre vós como convém a santos. Então a gente não pode nem conversar certos assuntos por nós sermos santos, separados do mundo do pecado e feitos servos de Deus. Nem torpezas, né, que são continuação de palavras torpes, parvoíces, chocarrices, que não convém, assuntos indesejáveis, né? Mas antes, ações de graças. Vai jantar? Senhor, graças eu te dou por este alimento. Abençoa, meu Pai, este alimento. Ações de graças, agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida, pelos livramentos que você não tem visto. Quantas vezes você já quase foi atropelado ou quase morreu e não sabe explicar o porquê, mas você foi salvo naquele dia. Deus te libertou daquele acidente da morte. Então Deus envia os seus anjos para socorrer, para nos salvar, porque Ele tem plano na sua vida. Por isso que Ele te salvou naquele dia. Então diz aqui no versículo 5, porque bem sabeis isto, que nenhum fornicário é a pessoa que não é casada, né? Viver como se fosse casado e não é amigado. Tem que acertar a sua situação. Ou impuro, ou avarento, ou qual idólatra, nenhum deles
tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então no céu não vai entrar fornicador, nem impuro, nem avarento e nem idólatra. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E veio mesmo. O povo de Israel lá, eles foram desobedientes, e a ira de Deus veio sobre eles, e diz a palavra de Deus que morreram no deserto. Ficaram 40 anos no deserto e morreram lá. A maior parte morreram no deserto, por causa da desobediência. Então diz aqui, portanto, não sejais seus companheiros. Então você não pode viver com as pessoas que vivem dessa forma. Você tem que se afastar deles. Você tem que se afastar dessas pessoas, para que você não possa ser corrompido. Você tem um amigo que vive lá usando droga, você tem que se afastar dele. Mas não pelo mal dele, para que você não venha se corromper também, não venha usar droga também. Porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Nós temos que andar como filhos da luz. Andar com bom testemunho, andar com boas obras, fazer a vontade de Deus. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. Tudo que é agradável ao Senhor, nós temos que praticar. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenais. Quais são as obras das trevas? A pessoa lá cúmplice por exemplo, a pessoa lá é homossexual, ou ele é um traficante. Eu não posso ser cúmplice, concordar com as obras dessa pessoa. E dar honra a estas pessoas como se fossem aprovadas por Deus, e na verdade não são. Então, nós temos que condenar as atitudes deles, e não as pessoas. Nós não podemos condenar nenhum ser humano, mas condenar as obras más que fazem. Temos que reprová-los. Porque o que eles fazem oculto, até dizê-lo é torpe. Quer dizer, não podemos nem comentar aquilo que eles fazem lá em secreto, né? Por exemplo, chegar para alguém, você viu fulano lá? Nossa, ele deu uma espiadinha na casa dele e estava... Então, até esses assuntos nós temos que deixar de lado. Até negócio de espiadinha, né? Tem um programa na televisão também que é cheio de dar espiadinha na casa, nas coisas dos outros. Cheio de observar como que as pessoas vivem, né? Não compensa. Temos que deixar de lado essas coisas. O servo de Deus, ele tem uma coisa melhor na sua mente, que é o reino de Deus, que é a vida eterna. Nós não podemos nos prender com as coisas, né, de perdição que estão neste mundo aqui. Versículo 13, mas todas estas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Na luz tudo manifesta. Pelo que diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, loucos, né? Mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Os dias são maus, minha gente. Está vindo você, ouvinte, meu ouvinte? Você que está ouvindo essa mensagem, os dias são maus. Então nós temos que ter prudência, vigiar, se apartar de todo o caminho mau e fazer a vontade de Deus para que nós tenhamos a vida eterna. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Versículo 18. E não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então o álcool, o vinho, o que for, a cerveja, o cristão não deve beber. Provérbios 31 diz, a mãe do rei diz assim, não, meu filho, não é bom o rei beber vinho, nem bebida forte. Dai bebida forte aos que perecem. Então o servo de Deus não deve beber álcool. O álcool ele corrompe. O álcool ele causa contenda. A pessoa fica com o seu caráter denegrido. O álcool, a droga, a bebida. Diz a palavra de Deus em Apocalipse que os bêbados não herdarão o reino de Deus. Bêbados é aqueles que usam álcool, as drogas, o cigarro, qualquer vício que for, é entorpecente. Então o cristão ele deve deixar tudo isso. Se ele quer ser salvo, ele tem que abrir mão disso. Olha, Jesus abriu mão do reino de Deus, do céu. O Senhor Jesus deixou a sua glória no céu e se fez homem como nós, e morreu ainda na cruz, ainda levou os nossos pecados.
Olha que amor que o Senhor teve por nós. E você não vai deixar este vício pelo Senhor Jesus? Não espere Ele chegar naquele dia e dizer assim: não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então nós temos que deixar estes vícios. Eu sou um ex-fumante, pela graça de Deus. Faz 10 anos que o Senhor me libertou, 10 ou 11 anos. Deus me libertou deste vício. Foi muita luta, mas eu consegui pela força de Deus. Bebia também, Deus me libertou do álcool, da cerveja. Todo dia era bebida alcoólica. Todo dia era cerveja, era conhaque. E Deus teve misericórdia da minha alma. Eu lutei, esforcei. E o Senhor foi comigo e me deu essa vitória. E que assim Deus dê vitória para você também. Não se embriague com o vinho, não compensa. Os teus olhos verão coisas esquisitas, como está escrito em Provérbios. Aquele que é dado ao vinho, ele não é sábio. Então nós temos que deixar essas coisas e encher do Espírito Santo de Deus. Você quer ser alegre, ser feliz? Se encha do Espírito de Deus. Ore a Deus, busca a Deus como um tesouro escondido no campo. Busca nas madrugadas, clame ao Senhor, medita na sua palavra e Deus vai falar ao seu coração. Se você abrir a Bíblia Sagrada e não entender o que você está lendo, peça para Deus, Ele vai te orientar, Ele vai te abrir os olhos. Deus vai te revelar coisas grandes e firmes que você não sabe. Lá em Jeremias 33:3 ele diz: clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, ou ocultas, né? Então aqui falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais. A nossa palavra deve ser mudada. Nós temos que falar salmos, as palavras de Deus, cantar hinos, cânticos espirituais, né? E deixar todas as coisas deste mundo, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Então nós temos que, tudo que nós formos fazer, temos que fazer em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por Deus graças em tudo. E outra passagem também, em Colossenses capítulo 3, para complementar esta palavra, aqui no livro de Colossenses, no capítulo 3, diz também, eu só vou fazer a leitura: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Está vendo? A sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, quando Ele vier nas nuvens, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros, que estão sobre a terra, prostituição, impureza. Aí você pode ver que a palavra ela bate com a outra. A impureza, o apetite desordenado, comer demais, né? A vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outros tempos andastes, quando vivíeis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, Paulo repete a mesma coisa aqui, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Aí ele continua: não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. E aqui no versículo 12, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto revesti-vos da caridade, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Está vendo? Você tem que ler a palavra do Senhor e se encher da palavra do Senhor Jesus. Se encher da palavra de Deus abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos, que nem eu estou fazendo aqui, estou ensinando você o que eu aprendi. Estou passando para você aquilo que eu aprendi. Ensinando-vos e admoestando, corrigindo, né, uns aos outros com salmos, usando a palavra de Deus para te corrigir, como eu estou fazendo aqui.
e hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Pode ver que essa carta aos Colossenses, no capítulo 3, ela é quase igual à carta de Efésios, no capítulo 5. Né? E aqui em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, também fala aqui, ó. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos o Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, quer agradar a Deus? Então ande conforme a palavra, né? Assim andai para que abundeis cada vez mais. Quanto mais você pratica a palavra, mais você vai crescendo. Porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Está vendo? Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, separação. Separação do mundo, viver conforme Deus quer. Que vos abstenhais da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Usar o seu corpo para glorificar a Deus, e não para prostituição, ou para imundícia, ou para impureza. Não na paixão de concupiscência, de desejo desenfreado. Não nessa paixão. Como os gentios que não conhecem a Deus. Então a pessoa que conhece a Deus, ela não pratica esses pecados. E aqui no versículo 6, ninguém oprima ou engana seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Então é Deus que vinga, não é o homem que se vinga. A pessoa está te oprimindo, se a pessoa está te enganando, é Deus que vai te vingar. E diz a palavra de Deus que a ira do homem não opera a justiça de Deus. Versículo 7, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, a palavra de Deus que está escrita aqui, não despreza o homem, mas sim a Deus. Então, se você não aceitar esta palavra que está sendo lida, você está desprezando a Deus. Está vendo? Portanto, quem despreza isto, né, esta palavra, não despreza o homem, mas sim a Deus que nos deu também o seu Espírito Santo. Ah, se não fosse o Espírito de Deus para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, que seremos de nós? Quanto, porém, à caridade fraternal, não necessitais que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus que vos ameis uns aos outros. Né? Versículo 10, porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Exortamo-vos, porém, que ainda nisto abundeis cada vez mais, no amor. E procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vos temos mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora e não necessitais de alguma coisa. Então nós dependemos do nosso Senhor. Em Hebreus capítulo 13, para complementar, para quase fechar essa palavra, só um versículo aqui, Hebreus 13, Hebreus capítulo 13, no versículo 4, está escrito aqui, Hebreus 13, 4, não, é 12, 4, Hebreus 13, deixa eu ver aqui, fala sobre a santificação, né? Aqui eu falei errado, aqui é Hebreus 12, versículo 14. Diz aqui, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, sem a separação, sem a prática da palavra, ninguém verá o Senhor. Então, nós temos que colocar a palavra de Deus em prática. Temos que meditar na lei do Senhor de dia e de noite, para que nós possamos ver o Senhor Jesus, santificar nossa vida através da palavra de Deus. E no livro de Malaquias, para encerrar esta palavra, o povo também estava irado contra Deus aqui, o povo de Israel. Aqui no versículo 13, capítulo 3 de Malaquias, no versículo 13 em diante, está escrito assim: as vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, que temos falado contra ti? E aqui continua, vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois nós reputamos
achamos, né? Por bem-aventurados os soberbos, os ímpios, né? Também os que cometem a impiedade se edificam, sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Versículo 17: E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei serão para mim particular tesouro. Poupá-los-ei como o homem poupa seu filho que o serve. E então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então você vai ver a diferença naquele dia. Hoje você sente a dor, como a dor de parto, ter que renunciar à sua vontade, ao seu desejo, para fazer a vontade do teu Deus. E o Senhor Jesus diz que aquele que vai entrar no céu é aquele que faz a vontade do Pai. Então faça a vontade de Deus. Luta, resista até o sangue, até a carne. Esforça-te, que Deus vai te ajudar. Muda esta vida, sai desse caminho de perdição. Renuncia ao pecado, busca o Senhor Jesus hoje enquanto você pode achá-lo. Ele está no mundo ainda, Ele é a luz do mundo. Mas vai chegar um tempo que Ele não vai mais estar no mundo. O Espírito de Deus vai subir com a igreja. E aí, meu irmão, meu ouvinte, e aí vai ser terrível esta terra. Em Apocalipse fala que vai ser terrível esta terra. Que o homem vai desejar a morte e a morte fugirá. Vai cair os flagelos, vai cair, não vai ter, vai permanecer uma terça parte dos rios. Então vai ser um planeta escasso, terrível. Mortes terríveis e dores. Então hoje ainda há tempo. Faz um concerto com o teu Deus hoje. Busca a Deus de todo o teu coração. Renuncia a esta vida de pecado que você tem praticado. Não vale a pena viver nesse mundo assim não. O que vale a pena é você entregar a sua vida para Cristo hoje. Oremos a Deus nesta hora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, a Tua palavra, Deus, foi pregada nesta mensagem, Senhor. Fala mais ao coração deste ouvinte, ó Deus, pelo Teu Santo Espírito, que o Senhor é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Senhor, meu Pai, que transforma a vida do homem pelo poder da Tua palavra, que é viva e eficaz, meu Deus. Senhor, transforma esta vida. Transforma, meu Pai, este coração. Transforma, Pai, este que está fraco, meu Pai, que está com os joelhos desconjuntados, com as suas mãos fracas, meu Pai, que está como a onda do mar, que é agitado de um lado para o outro. Senhor, transforma esta vida. Entra com o Teu poder de libertador, meu Pai, como o Senhor fez com o Teu povo lá do Egito, meu Pai, tirou daquela escravidão. Mas é pena que o povo não deu valor ao Senhor, meu Pai. Mas o Senhor salvou uma parte deste povo, porque o Senhor é fiel, meu Pai. O Senhor é um homem, é Deus, não é homem, não é filho do homem para que se arrependa. O Senhor é nosso Deus, meu Pai. Mas o Senhor tem coração. Diz a palavra do Senhor que o Senhor é sofredor. Que o Senhor, quando vê aquele que não quer vir para o teu caminho, meu Pai, que o Senhor é sofredor, que o Senhor sofre, meu Pai. Ó Deus, tem misericórdia destas almas, Senhor. Transforma pelo teu poder, meu Pai. Pela tua misericórdia, ó Senhor Deus. Dá entendimento para este ouvinte, meu Pai. Transforma a vida de cada um, Senhor, pelo poder da tua palavra. E conduza pelo teu Santo Espírito, meu Deus. Receba esta oração, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho, que és bendito para todo sempre. Amém, Jesus.